Isso. Então vamos. Domingo, Diga. fica à vontade. Eu não sei o que você quer que eu marque um tempo para você. Eu tava querendo 30 minutinhos. Tava querendo ouvi-los. Aí quando der 20, 25, me dá um toque para eu parar de falar bobagem. Eu tava querendo trocar ideia, ouvir. Perfeito, daí a gente abre o pessoal aqui. Legal, Fica à legal. vontade. Tudo bem, Helena? Tô te vendo aí no cantinho. Tudo bem, mocinha? Tô Elifas. Vamos lá, dar um pitaco aqui. Primeiro agradecer o convite, agradecer muito, né? Eu tenho o maior carinho por essa galera combativa do Sintaema, maior dengo, fico sempre muito feliz de trocar ideia com vocês, né? Nessa fase recente eu vi todo o trabalho que vocês fizeram nessa batalha contra a privatização da Sabesp, foi motivo de orgulho, a forma combativa, nas bases, aguerrida, que vocês desenvolveram essa batalha. Vocês estão de parabéns, vocês foram heróis num jogo muito pesado, né? Eu tive condição de acompanhar um pouco, né? O Anderson, que é diretor aí do Sintaema, secretário nacional de comunicação da CTB, e é membro da coordenação do Barão, pilotou lá no Barão de Itararé várias reuniões com comunicadores para ver como fortalecer a luta contra a privatização, para denunciar essa privataria do Tarcísio, né? Então eu tive condição de acompanhar. Então eu queria fazer de público elogio a postura aguerrida, combativa, nas bases, cheia de iniciativa, cheia de criatividade, que vocês desenvolveram, Fagian, aí encabeçando a direção do sindicato, toda a galera aí. Então meus parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fizeram, né? Luta heróica. Queria também manifestar minha alegria de estar aqui com a Adriana, com Gilda, Inalba, Epeta, né, que tocam esse trabalho importantíssimo de formação do Centro de Estudos, né? Então é isso. Então, agradecer. Queria elogiar, é isso, é o que o Peta diz. O Sintaema é um dos sindicatos que mais valoriza a questão da formação, né? Que bom que seria que todos os sindicatos estivessem agora debatendo o que foram as eleições, estivessem debatendo quais os desafios do próximo período, né, não ficassem só na luta do cotidiano, só no corre-corre atrás do prejuízo, né, mas tivesse uma visão mais de conjunto. Então, vocês dão um exemplo também nesse trabalho de formação. Eu vou dar um pitaco inicial aqui, para a gente trocar ideia, por isso que eu pedi para o Fagiano me controlar no tempo mesmo, uns 30 minutinhos, que eu queria ouvir problematizações, acréscimos, polêmicas, né, de vocês aí. Vocês é que tiveram na frente da batalha, né? Vocês é que tiveram conduzindo toda essa batalha eleitoral, né? Então vocês têm muito mais a falar do que eu, né? Vou falar também no quente. Nós estamos no quente, nós estamos há 4 dias do primeiro turno, 5 dias do primeiro turno, né? Uma análise mais de um resultado desses, né, ele exige um pouco mais de dados, exige um pouco mais de distanciamento histórico, né, para a gente poder entender melhor o fenômeno. Então é muito a quente. Em segundo lugar, e o que é mais importante, nós estamos discutindo uma eleição que é igual ao jogo de futebol, tem 2 tempos. Tem 2 tempos, né? O jogo não acabou, o jogo só termina quando o juiz apita, né? Esse jogo tem o segundo tempo. Dependendo do segundo tempo, pode mudar totalmente a avaliação. Vamos lá, vamos brincar. Se o Boulos vencer na capital paulista, se a Rosário vencer em Porto Alegre, Rosário do PT vencer em Porto Alegre, né? Se o Boulos do PSOL aqui em São Paulo, se o Evandro vencer em Fortaleza, se essa menina, essa Natália, uma menina nova, guerreira, Natália lá, vencer em Natal, né? Se nós conseguimos derrotar a extrema-direita mais hidrófoba em Belo Horizonte, em Manaus, muda totalmente a avaliação. O que agora está na polêmica se é copo vazio ou copo cheio, se você tiver esses resultados, você fala, epa, o copo encheu, né? O copo encheu e nós saímos bem na foto, né? Então, o que foi uma derrota, no meu entender, foi um copo vazio no primeiro tempo, viraria um copo cheio no segundo tempo. Então depende, o jogo está sendo jogado, o jogo não terminou. O jogo não terminou, né? Essa batalha está em curso, né?
tem aí mais 20 dias, né? 17 dias para ver o que de fato ocorre, né? Então, esse jogo tem 2 tempos. Então, essa é a primeira observação. Está muito quente e o jogo não terminou. Uma segunda observação é que, no caso do primeiro turno, eu acho que o copo ficou vazio. O copo, no geral, ficou vazio. Não quer dizer que ficou zerado, mas ficou mais vazio. Eu acho que não dá para tergiversar, não dá para passar pano, né? Eu até entendo gente do governo, o ministro Padilha, falou assim: não, o nosso campo ganhou a eleição. Porque o nosso campo a gente tem que entender o MDB. Então ele está dizendo que, que o campo do governo ganhou também em São Paulo, porque o Nunes é do MDB. Ele está falando que o campo do governo ganhou em Porto Alegre, porque o Mello é do MDB, não quer dizer nada. Eu até entendo o Padilha fazer isso, até entendo um dirigente de partido, do PT, do PSOL, do PCdoB falar isso, até entendo, né? Tá no meio da batalha. Agora, nós estamos fazendo uma análise mais fria, né? Eu acho que não dá para tergiversar. Eu acho que foi uma derrota do campo popular, das forças de esquerda, no primeiro turno. Estou aqui aberto para discordância, para polêmica, pode chutar o balde, né? Eu acho que, inclusive, essa eleição devia servir de alerta para o governo Lula, devia tocar a sirene no Palácio do Planalto. É preciso dar uma chacoalhada, acordar, porque tem algo errado. Tem algo errado, né? Eu acho que devia nos preocupar muito com relação à batalha de 2026, né? Os dados nesse sentido, do copo vazio, são gritantes. São gritantes, é só pegar um número de votos. Número de votos, vamos lá. O PL teve em 2020, na última eleição para a prefeitura, né? Quando o Bolsonaro, inclusive, estava no governo, né? Naquele covil fascista, PL teve 4,7 milhões de votos na eleição. Agora, no primeiro turno, agora em 2024, o PL subiu para 16,7 milhões de votos. Ou seja, um aumento de 236%. Isso PL. Aí se você pegar o segundo mais votado, segundo em crescimento, PSD do Kassab, subiu de 16,6 para 14,5, crescimento de 36%. O MDB de Renan Calheiros, sim, mas o MDB de Mello, de Nunes, o MDB foi de 10,9 para 14,4. União Brasil, do Grampinho lá, da CM Neto, né? De 11 milhões, 11,1 para 11,3, 1% de crescimento. O PP, do presidente da Câmara, do Arthur Lira, de 6,9 para 8,9 milhões de votos, 28%. O PT, de 6,9 para 8,9, 25%. Se você pegar a soma dos votos das direitas, pegando da extrema-direita, centro-direita, extrema-direita, direita, centro-direita, né, dá 91 milhões de votos. Se você pegar a soma de votos das esquerdas, PT, PCdoB, PSOL, Rede, PV, PSB, PDT, né, dá 22 milhões de votos. Os números são frios, né? Houve uma derrota do campo popular nas eleições. Os números são frios com relação às conquistas. Essas forças de direita conquistaram 4.726 prefeituras no Brasil. Das 5.000, quantas são? 5.569. Conquistaram 4.726 prefeituras. A soma das forças de esquerda conquistou 740 prefeituras. Vereadores. Os partidos de direita conquistaram, direita, centro-direita, extrema-direita, conquistaram 48.106 mandatos de vereadores. Os partidos das esquerdas conquistaram 10.308 mandatos de vereadores.
Então, os números, no meu entender, lógico que vocês não analisam, só volto a dizer, o jogo está sendo jogado. Dependendo do resultado do segundo turno, muda essa avaliação. No primeiro turno, eu diria que o campo popular foi derrotado. Aí os números são muito precisos, não dá para tergiversar, não dá para falar que foi uma vitória do campo do Lula, né? Os números são muito precisos. Então essa é uma primeira observação com relação ao resultado. Uma segunda observação com relação ao resultado. Diferente do que a mídia, que está até hoje à procura de um candidato da terceira via, de um candidato de centro. Diferente do que a mídia monopolista está falando. Diferente do que o Kassab está falando. Diferente do que setores do governo estão falando. No meu entender, não foi uma vitória do centro nessas eleições, não. Foi uma vitória da direita e da extrema direita. Da extrema direita. E da extrema direita raiz, raivosa. É só a gente ver São Paulo. São Paulo, se você somar a direita extremada, que é o Nunes, com o vice da Rota indicado pelo PL, com a extrema direita desse bolsonarismo 5.0, que é o Marçal, tiveram 60% dos votos. Se você vê o resultado das eleições em Curitiba, Curitiba está indo para o segundo turno com um candidato de direita, apoiado oficialmente pelo Bolsonaro, com uma candidata de extrema direita, é a chamada Marçal de Saia de Curitiba, Cristina. Pega Goiás, eita, Adriana Acosta do PT vai para o segundo turno. Não foi não, quem foi para o segundo turno em Goiânia foi o candidato da direita, o Mabel, contra o candidato da extrema direita, o Fred. Então, se você vai vendo os nomes que estão disputando, por exemplo, o nome que está disputando em Cuiabá, o nome que está disputando em Manaus, né? O nome que está disputando em Fortaleza, né? São nomes de extrema direita raivosa, são bolsonaristas saíram do ventre podre, da barriga podre do Bolsonaro. Piores no discurso até do que o Bolsonaro em alguns aspectos, né? Alguns lembram mais o Milei do que o Bolsonaro. Então não é centro, não. É extrema-direita raivosa, que está indo para o segundo turno em vários lugares, que ganhou na polarização, surpreendendo os institutos de pesquisa, ganhou na polarização, né? Então, é que eu acho que existe um esforço grande de falar o seguinte: não foi uma eleição sem polarização, foi uma eleição em que o centro se deu bem. Isso é um discurso já para preparar o cenário para 2026. Eu acho que tem que ser frio no cálculo. Continua um processo de polarização e a extrema-direita continua com muita força. Candidatos raivosos, hidrófobos, babões da extrema-direita se deram muito bem no pleito. É só pegar vereador. Vereador é um desastre, né? O PL elegeu os mais votados em 10 capitais e é tudo gente extremamente agressiva. Pega esse youtuber, esse influencer aqui de São Paulo. A Jovem Pan, que muitos corretamente chamam de Jovem Clã, né? A Jovem Clã elegeu 3 vereadores em São Paulo. Elegeu inclusive uma gusana, nós estávamos falando de Cuba, não é isso, Peta? Elegeu a gusana cubana. A vermezinha cubana foi eleita da Jovem Clã. É isso, né? Então, a extrema-direita mostrou força, mostrou que tá na ativa no debate de ideias na sociedade. Você vê só, no primeiro turno, nas capitais, 11 definiram no primeiro turno. 11 capitais definiram no primeiro turno. Dessas 11, 2 o PL ganhou. Maceió e Rio Branco. Em 5 foram candidatos, não do PL, mas apoiados pelo PL e pelo bolsonarismo. 2 são neutros, não sabe direito para onde vão. E 2 a gente podia chamar que estão a favor do governo Lula. Em termos, estão Eduardo Paes
do PSD, do Kassab, no Rio de Janeiro, e João Campos, do PSB, em Recife. Ou seja, de 11, 2. Das 15 capitais que vão ser decididas agora, o PL está disputando em 9, com chance de ganhar em 7. E PL hidrófobo, bolsonarista raiz. Além disso, o PL apoia, né, das 15, disputa em 9, apoia em outras 5. É um jogo pesado. Então, eu acho que a melhor coisa para não se iludir é não tergiversar. Não tergiversar. O primeiro turno foi difícil. Vamos ver o que vai ser o segundo turno. Se altera essa relação.